No silêncio de casas antigas, fazendas isoladas e velórios que parecem guardar mais do que saudade, existem presenças que observam e memórias que insistem em permanecer. Se você gosta de relatos e experiências que arrepiam, este é o lugar certo. Antes de mergulharmos nesses mistérios, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem gosta de sentir o invisível. Então prepare-se, apague as luzes, ajuste os fones de ouvido, porque vamos entrar nas memórias de um assombrado. Relato 1. Velório na chácara do interior. Meu nome é Eduardo, tenho 36 anos e moro no interior de Minas Gerais. O que vou contar aconteceu em 2019, durante o velório do meu tio-avô. Para muitos pode parecer apenas coincidência ou imaginação de alguém cansado, mas eu vivi cada detalhe e até hoje carrego comigo a lembrança daquela noite. Sempre tive dificuldade em lidar com funerais. Desde pequeno, me sentia estranho nesses ambientes. Enquanto as pessoas conversavam, rezavam ou choravam, eu sempre ficava em silêncio, com a impressão de que havia algo mais acontecendo ao redor. Não sei se era sensibilidade, superstição ou apenas medo, mas nunca consegui me sentir à vontade. O velório do meu tio-avô aconteceu na chácara onde ele morava, afastada da cidade, como era costume na nossa família mais antiga. Eu já conhecia a casa desde criança, um casarão simples de madeira e alvenaria, mas que guardava um peso difícil de explicar. Ao longo dos anos, muitos parentes faleceram ali, e parecia que as paredes tinham guardado cada despedida. O corpo foi colocado na sala principal. Era um espaço amplo, com o teto alto, paredes cobertas de quadros antigos e móveis de madeira pesada. O caixão estava no centro, cercado por velas e arranjos de flores. O cheiro de vela misturado ao de flores fortes tomava o ar, e a cada vez que eu respirava fundo parecia que a mistura grudava no peito. Cheguei no começo da noite. Cumprimentei meus primos, meus tios e alguns conhecidos da família. A maioria estava abatida, mas não havia muita conversa. O silêncio era predominante. Apenas cochichos ou pequenas preces se ouviam aqui e ali. Quando o sol se pôs de vez, a sensação de isolamento ficou mais forte. A chácara era rodeada por árvores e com a noite fechada, o escuro parecia engolir tudo do lado de fora. As cadeiras estavam espalhadas pela sala e alguns familiares já se acomodavam, sabendo que a madrugada seria longa. Outros preferiam circular pela casa ou se recolher em algum quarto. Eu decidi que ficaria na sala, não por coragem, mas por achar que era o certo. Logo nas primeiras horas notei algo diferente. Enquanto todos pareciam concentrados em suas próprias dores, eu sentia um peso estranho no ar. Como se a cada minuto o ambiente fosse ficando mais carregado. Em determinado momento, enquanto observava o caixão em silêncio, senti como se alguém tivesse passado atrás de mim. O arrepio foi imediato. Virei rápido, mas não havia ninguém. As cadeiras atrás estavam vazias. Fiquei alguns segundos parado, tentando me convencer de que era apenas a imaginação pregando peças. Minutos depois, ouvi um rangido diferente, vindo de um canto da sala. Era a cadeira de balanço antiga que tinha pertencido ao meu avô. Ela estava se movendo, bem devagar, como se alguém tivesse acabado de levantar. Fixei os olhos nela, esperando ver alguma explicação lógica, mas não havia ninguém por perto. O movimento cessou sozinho. Engoli em seco e tentei me manter firme. Olhei ao redor e percebi que ninguém parecia ter notado. Talvez eu fosse o único atento, ou talvez as outras pessoas preferissem ignorar. O clima do velório já era pesado o suficiente para que ninguém quisesse comentar qualquer coisa fora do normal. Enquanto as horas passavam, o vento começou a soprar forte do lado de fora. As janelas de madeira batiam levemente, deixando entrar correntes de ar frio que faziam as velas vacilarem. Aquilo só reforçava a atmosfera estranha. Olhei para o relógio de parede e vi que era um pouco mais de 11 da noite. Ainda havia uma longa madrugada pela frente. Eu não sabia o que esperar, mas no fundo sentia que aquela não seria uma noite comum. A cada minuto que passava, o ambiente parecia mais silencioso e pesado. Não era só o luto,
Era como se a própria casa respirasse, emitindo sons discretos que iam além do esperado. O piso de madeira estalava em pontos diferentes, mesmo quando ninguém caminhava. As paredes rangiam como se a estrutura estivesse viva. Naquele instante percebi algo que me deixou gelado. A cadeira de balanço que eu já tinha visto se mexer mais cedo voltou a ranger, com um movimento ainda mais nítido. O barulho era lento, cadenciado, como se alguém realmente estivesse ali sentado, balançando-se em silêncio. Eu me encolhi na cadeira, evitando olhar diretamente, com medo de confirmar o que meus ouvidos já sabiam. Respirei fundo e tentei me convencer de que podia ser apenas o vento, mas a sala estava fechada e o movimento não combinava com correntes de ar. Olhei ao redor. Ninguém mais parecia notar, ou talvez estivessem apenas ignorando, como quem finge não ver para não se assustar. Foi nesse momento que percebi algo estranho nos quadros da parede. Eram retratos antigos de parentes já falecidos, pintados em preto e branco. Um deles, em especial, parecia estar em posição diferente. A moldura estava torta, e os olhos da pessoa no retrato pareciam fixos em mim, como se acompanhassem cada movimento que eu fazia. Lembro que quando cheguei, tudo estava alinhado. Aquilo me deu um desconforto enorme. Por volta das 2 da manhã, os cochichos e choros haviam cessado. Muitos familiares se recolheram nos quartos, deixando apenas alguns poucos na sala. Eu continuei sentado, atento a cada barulho. Foi então que ouvi passos vindos do corredor que levava à cozinha. Eram passos arrastados, lentos, diferentes do caminhar de alguém desperto e ativo. Levantei devagar, com o coração acelerado, e segui na direção do som. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da sala. Cada estalo do assoalho parecia ecoar mais forte sob meus pés. Quando cheguei à cozinha, encontrei tudo em silêncio absoluto. A porta que dava para o quintal estava fechada e não havia sinal de ninguém. Fiquei parado ali alguns segundos, esperando ouvir novamente, mas o barulho tinha cessado. Voltei para a sala, tentando não demonstrar inquietação. Sentei novamente e me forcei a não encarar a cadeira de balanço ou os quadros. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior. O relógio antigo de pêndulo, pendurado na parede há décadas, fez uma badalada alta. Aquele relógio não funcionava havia anos. Todos os presentes na sala se assustaram com o som, e por um instante, o ar pareceu desaparecer do ambiente. A batida ecoou como se viesse de dentro de nós. Troquei olhares com minha prima, que estava ao meu lado. Ela parecia assustada, mas não disse nada. Ninguém disse. Era como se todos preferissem não comentar, para não dar força ao acontecimento. Apenas voltamos ao silêncio, com os olhos fixos no caixão. Enquanto tentava me recompor, percebi que o frio tinha aumentado. Não era um frio comum da madrugada, mas um frio que parecia nascer de dentro, como se atravessasse os ossos. Cruzei os braços para me aquecer e permaneci ali, imóvel, sentindo o peso da noite. Depois da badalada do relógio, a sala mergulhou em um silêncio quase sufocante. O som ainda ecoava na minha mente, como se tivesse marcado não apenas o ambiente, mas também cada um de nós que estava ali. Por mais que tentasse me convencer de que havia alguma explicação lógica, eu sabia que não havia. Alguns familiares levantaram-se e foram até a cozinha, talvez para se distrair ou pegar água. Outros simplesmente deitaram nas cadeiras e tentaram descansar. Eu não conseguia fechar os olhos. Estava com o corpo tenso, como se esperasse que algo acontecesse a qualquer momento. Foi então que percebi a toalha da mesa, colocada com cuidado no início da noite, caída no chão. Os objetos em cima, alguns copos e velas, estavam desalinhados, como se alguém tivesse puxado a toalha de propósito. Olhei em volta. Ninguém estava próximo da mesa. Uma das velas, ainda acesa, apagou-se sozinha, soltando um fio de fumaça que se espalhou pelo ar. O cheiro forte de parafina queimada tomou a sala, deixando a atmosfera ainda mais carregada. Levantei devagar, tentando me convencer de que deveria dar uma volta pela casa. Talvez me movimentar ajudasse a acalmar.
Caminhei pelo corredor estreito e foi aí que reparei no espelho antigo pendurado ali. Era uma peça enorme, de moldura dourada já descascada pelo tempo. O vidro estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de respirar perto dele. Toquei com a mão e a superfície estava fria, gelada demais para a temperatura do ambiente. O reflexo me pareceu estranho, como se houvesse um borrão escuro no fundo, atrás de mim. Virei rápido, mas não havia nada. Olhei de novo e o espelho estava limpo, apenas mostrando minha própria figura cansada e pálida. Continuei caminhando até a porta que dava para o quintal. E foi ali que senti o arrepio mais intenso da noite. Eu tinha certeza de que a porta estava bem trancada antes, mas agora estava escancarada, deixando o vento frio da madrugada entrar sem permissão. Dei alguns passos para fora. O cheiro da terra molhada pelo orvalho invadiu minhas narinas, e a escuridão parecia mais densa do que nunca. Foi então que vi, a alguns metros de distância, perto da fileira de árvores que cercava a chácara, havia a silhueta de um homem. Estava imóvel, parado, como se observasse a casa. Meu corpo inteiro congelou. Tentei piscar, limpar os olhos, acreditar que era apenas sombra ou ilusão. Mas a figura permanecia ali, firme. Quando criei coragem de dar um passo à frente, ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça. Voltei correndo para dentro, fechando a porta com força. Encostei as costas nela, tentando recuperar o fôlego. Fiquei alguns segundos imóvel, ouvindo apenas minha própria respiração acelerada. Quando voltei para a sala, percebi que a cadeira de balanço estava em movimento de novo, balançando lentamente. O rangido da madeira era como um lamento, e cada estalo me fazia arrepiar. Nenhuma brisa entrava por ali, nada que justificasse aquilo, apenas a certeza de que eu não estava sozinho naquela madrugada. O movimento da cadeira de balanço continuava lento, cadenciado, como se um corpo invisível ainda estivesse ali. Senti os pelos da nuca se eriçarem e a sensação de que eu não deveria me aproximar tomou conta. Mesmo assim, dei alguns passos, tentando provar a mim mesmo que aquilo não passava de uma corrente de ar. Mas, ao tocar na cadeira, ela parou bruscamente, como se tivesse sido segurada de propósito. Voltei a sentar-me, incapaz de fechar os olhos. O silêncio era tão espesso que qualquer ruído parecia ganhar um peso sobrenatural. E foi nesse silêncio que os sussurros começaram. Baixos, arrastados, quase inaudíveis, vindos do lado do caixão. A princípio pensei que fosse alguém cochichando, mas logo percebi que as palavras não faziam sentido. Eram sons desconexos, como se uma voz tentasse se formar, mas fosse incapaz de se articular por completo. Olhei para os familiares ao redor. Alguns dormiam, outros apenas descansavam em silêncio. Ninguém parecia perceber. Levantei-me devagar e caminhei até o caixão. O coração parecia querer saltar do peito a cada passo. Cheguei perto e percebi algo que me fez estremecer. A sombra projetada pelo corpo de meu parente não correspondia à posição das velas. Era maior, mais distorcida, e parecia se mexer de forma independente, como se tivesse vida própria. A cada tremular da chama, em vez de se desfazer, a sombra parecia engrossar, ganhando contornos que não deveriam existir. Aproximei o rosto, tentando entender se meus olhos estavam me enganando, e foi nesse instante que ouvi claramente, quase ao meu ouvido: "Não deviam ter me deixado aqui." Dei um pulo para trás, tropeçando no banco atrás de mim. Ninguém mais parecia ter ouvido. O corpo permanecia imóvel dentro do caixão, mas a sombra, ela se recolheu de forma brusca, como se tivesse se escondido debaixo da tampa. Um frio percorreu meu corpo inteiro. A respiração estava acelerada e as mãos tremiam sem controle. Sentei-me novamente, tentando me recompor, mas os sussurros voltaram, agora mais fortes, mais próximos. Pareciam se espalhar pela sala, preenchendo cada canto, como se dezenas de vozes tentassem falar ao mesmo tempo. Fechei os olhos na esperança de que fosse apenas fruto do cansaço. Mas com os olhos fechados,
As vozes se intensificaram, formando uma espécie de lamento contínuo. Era como estar em meio a um coro invisível de angústia. Abri os olhos de repente e percebi que todas as velas da sala tremeluziram ao mesmo tempo, como se uma corrente de ar tivesse atravessado o ambiente. Mas não havia vento. Olhei em volta, tentando encontrar algum familiar acordado, alguém que pudesse confirmar que eu não estava enlouquecendo. Mas todos permaneciam de olhos fechados, respirando pesadamente, como se um sono profundo tivesse caído sobre eles. Voltei a encarar o caixão. A sombra estava lá de novo, e dessa vez não havia como negar. Ela não pertencia ao corpo. Erguia-se lentamente pela parede, projetando-se em altura, tomando uma forma quase humana, mas sem rosto, sem detalhes, apenas uma massa escura que se contorcia. Senti uma pressão nos ouvidos, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para respirar. Tentei gritar, mas a voz não saiu. Apenas um sussurro rouco escapou da minha garganta. Foi então que a cadeira de balanço começou a ranger novamente, sozinha, cada vez mais rápido, como se fosse impulsionada por mãos invisíveis. Naquele instante, a sombra que subia pela parede parou bruscamente, como se tivesse percebido que eu a observava. As velas ao redor do caixão tremeluziram ao mesmo tempo, e uma delas apagou-se sozinha, soltando um fio de fumaça que serpenteou pelo ar como se tivesse vida. O frio na sala aumentou de forma absurda, a ponto de minha respiração sair em pequenas nuvens diante do rosto. A cadeira de balanço começou a ranger mais forte, quase violenta, como se algo invisível estivesse enfurecido. Foi então que ouvi, não um sussurro, mas um grito abafado, vindo de dentro do caixão. Um som tão humano e tão próximo que minhas pernas quase falharam. Meus olhos se arregalaram. Mas antes que eu pudesse reagir, as portas e janelas bateram ao mesmo tempo, como se um vento poderoso tivesse atravessado a casa inteira. Os familiares acordaram assustados. Alguns gritaram, outros se levantaram sem entender o que estava acontecendo. Eu não conseguia dizer uma palavra. Quando finalmente o silêncio voltou, tudo estava do mesmo jeito. O corpo imóvel no caixão, as velas acesas, a cadeira parada. Parecia que nada tinha acontecido, mas todos nós sabíamos que sim. Havia algo ali que não pertencia ao mundo dos vivos. Ninguém teve coragem de falar sobre aquilo. Simplesmente esperamos o amanhecer em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando o sol finalmente apareceu no horizonte, senti como se um peso fosse retirado dos meus ombros. O clima da casa mudou, como se a luz tivesse empurrado para longe o que quer que estivesse ali naquela madrugada. Nunca mais consegui olhar para aquela sala do mesmo jeito, nem para o caixão, nem para os quadros na parede. Até hoje, quando lembro daquela noite, sinto o mesmo arrepio percorrendo a espinha. Foi ali que aprendi que, em certos velórios, nem todos os presentes vieram para se despedir. Se tem algo que aprendi naquela madrugada, é que certos lugares não precisam de explicação, apenas respeito. Se um dia você estiver em um velório e sentir o ambiente pesado, ou tiver a impressão de não estar sozinho, não desafie, não questione. Apenas faça silêncio. Às vezes, o invisível só quer ser lembrado e não ser provocado. Relato 2. A última vigília no bairro Antigo. Meu nome é Roberto, sou de Minas Gerais e por quase 10 anos trabalhei como vigia noturno em um hospital de médio porte no interior. Não era um hospital grande, mas tinha de tudo: pronto-socorro, maternidade, enfermaria e, claro, o necrotério. Meu posto ficava justamente no corredor que levava a essa área. Eu não cuidava dos corpos diretamente, apenas fazia a ronda. Verificava se estava tudo fechado, se não havia ninguém estranho circulando. Mas, inevitavelmente, estar ali todas as noites me colocou frente a frente com situações que nunca consegui explicar. A primeira vez que senti algo diferente foi em uma madrugada silenciosa, quando apenas o som dos aparelhos ecoava pelos corredores. Estava sentado perto da sala do necrotério, preenchendo meu relatório, quando ouvi o barulho de uma maca sendo arrastada.
O som metálico das rodas ecoava como se estivesse vindo do fundo do corredor. Levantei rápido, achando que alguém tivesse entrado sem autorização. Fui até a sala, abri a porta e nada. As duas macas estavam no mesmo lugar de sempre, encostadas na parede. Não havia sinal de que alguém tivesse mexido nelas. Fechei a porta e voltei para minha mesa, tentando me convencer de que tinha imaginado. Mas algumas noites depois, o som voltou a se repetir. Agora não era apenas o barulho da maca, mas também algo que parecia passos pesados, lentos, como se alguém caminhasse arrastando os pés. A sensação de estar sendo observado era tão forte que precisei abandonar o posto por alguns minutos e tomar um café para me acalmar. Quando contei a um enfermeiro sobre o ocorrido, ele apenas riu e disse: "Ah, você também já está ouvindo, né?" Aquela resposta me deixou desconfortável. Não era só comigo. Conforme o tempo foi passando, comecei a notar outros sinais. Certa vez, entrei no necrotério para conferir se tudo estava trancado. A luz oscilou 3 vezes, como se fosse queimar, e então se estabilizou. Nesse exato instante, vi uma sombra atravessar de uma parede a outra, rápida, mas inconfundível. Senti meu corpo gelar e saí apressado, sem sequer terminar a vistoria. No entanto, o episódio mais marcante aconteceu em uma madrugada chuvosa. O hospital estava praticamente vazio. Naquele dia tínhamos apenas um corpo no necrotério, à espera da liberação da família. Por volta das 3 da manhã, ouvi claramente alguém bater na porta da sala. Não foi um som fraco, mas sim 3 batidas firmes, espaçadas, como quem pede para entrar. Meu coração disparou. Abri a porta de supetão, esperando ver algum funcionário, mas não havia ninguém. O corpo ainda estava lá, imóvel, como deveria estar. O silêncio que se seguiu foi sufocante, como se todo o hospital tivesse prendido a respiração. Depois desse episódio, comecei a levar um pequeno rádio de pilha para me fazer companhia. O som ajudava a quebrar o silêncio, mas também trazia outro tipo de inquietação. Vez ou outra, o rádio chiava sem motivo, mesmo com as pilhas novas. Era sempre no mesmo ponto do corredor, justamente em frente à porta do necrotério. Eu acelerava o passo e só respirava aliviado quando me afastava dali. Trabalhar naquela ala nunca deixou de ser perturbador. Havia noites tranquilas, em que nada acontecia, mas bastava um único som fora do lugar para me lembrar de que ali não estava vazio. O hospital era feito para os vivos, mas aquele corredor parecia pertencer a algo diferente, algo que nunca partiu de verdade. Na madrugada seguinte, fui escalado novamente para o turno do necrotério. Tinha aprendido a lidar com o medo, mas nunca com a sensação constante de que algo me observava. A cada passo pelo corredor, sentia como se os olhos de alguém invisível estivessem fixos em mim. Não podia ver nada, mas sabia que não estava sozinho. Enquanto preenchia meu relatório, ouvi o som de uma cadeira se arrastando. Olhei para o final do corredor e não vi ninguém. A cadeira estava exatamente onde deveria estar, encostada na parede, mas o arrastar parecia real, intenso, como se alguém tivesse acabado de se levantar e sair. Meu coração disparou e meus músculos ficaram tensos. Respirei fundo e decidi que precisava caminhar até lá para conferir. Chegando ao final do corredor, nada. Nem a cadeira se movia, nem qualquer outra pista de presença. Apenas o corredor vazio, iluminado pelas luzes frias do hospital. Um arrepio percorreu minha coluna. Eu sabia que aquilo não era imaginação. Há algo naquele lugar que insiste em se manifestar para quem está sozinho e atento. Alguns dias depois, um novo episódio aconteceu, ainda mais desconcertante. Um corpo havia chegado à noite, e eu precisava verificar se estava tudo certo com a documentação antes da liberação da família. A sala estava silenciosa, iluminada apenas por uma luz fraca que projetava sombras nas paredes. Enquanto caminhava, percebi que os objetos sobre a mesa, papéis, canetas, pequenos envelopes, começaram a se mover. Nada violento, apenas deslizando alguns centímetros, como se alguém tivesse empurrado suavemente. Tentei racionalizar.
mas não havia corrente de ar nem qualquer outra explicação. Aquilo me fez recuar alguns passos, com a sensação de estar invadindo um espaço que não me pertencia. Respirei fundo e continuei minha ronda, tentando não olhar para a mesa novamente. Foi naquela mesma noite que percebi algo que jamais esquecerei. A sombra de um corpo atravessou a parede da sala de necrotério. Não era a sombra da lâmpada nem de nenhum objeto. Era sólida, escura, com contornos humanos, mas sem rosto definido. Meu corpo congelou. A respiração se tornou pesada. Consegui apenas me afastar lentamente, mantendo os olhos fixos no movimento. Quando olhei novamente, a sombra tinha desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Ao longo dos meses, percebi que não estava sozinho naquela experiência. Outros colegas de turno começaram a relatar sons estranhos, passos, portas se abrindo, objetos que se mexiam sozinhos. Alguns, por medo, pediam para não trabalhar à noite no necrotério. Eu continuei, sempre tentando me manter atento, mas sem deixar o pavor tomar conta. Aprendi a andar devagar, a observar cada canto, cada sombra projetada pelas luzes fluorescentes. Mesmo sem entender, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não via aquilo como maldade ou perigo direto, mas como um aviso silencioso. O necrotério não era apenas um espaço de luto, era um lugar onde o invisível parecia insistir em se mostrar. E ele não se importava se você acreditava ou não. Com o tempo, os episódios começaram a se intensificar. Não era apenas uma cadeira que se movia ou sombras rápidas nos cantos. Às vezes, eu podia ouvir passos longos e lentos, percorrendo o corredor do necrotério, mesmo quando eu sabia que ninguém mais estava por perto. O som ecoava de forma estranha, como se tivesse vindo de vários pontos ao mesmo tempo, e me obrigava a acelerar o passo, mesmo sem saber se havia algo atrás de mim. Numa madrugada chuvosa, o clima do hospital tornou-se ainda mais pesado. A água batia nas janelas e o vento agitava a construção antiga. Estava sozinho, exceto pelos corpos no necrotério, e cada barulho parecia amplificado. Foi então que ouvi um som que me fez parar no lugar. Alguém chorava baixinho, mas não havia ninguém visível. O som vinha de dentro da sala onde o corpo recém-chegado estava. Aproximei-me devagar, tentando racionalizar. Talvez tivesse sido algum equipamento, pensei. Mas o som aumentava a cada passo, e podia ouvir claramente soluços que pareciam reais. A porta estava fechada, e quando olhei pelo vidro, vi apenas o corpo imóvel sobre a maca. O choro cessou abruptamente quando abri a porta. Fiquei parado, imóvel, tentando entender se havia imaginado tudo. Poucos minutos depois, ouvi algo ainda mais perturbador. Um sussurro perto do meu ouvido, tão baixo que quase podia ser confundido com o vento. Mas a sensação era clara. Uma presença invisível estava próxima, observando cada movimento meu. Meu corpo inteiro gelou, e a respiração tornou-se difícil. Não havia explicação racional. Decidi então caminhar até a sala de inspeção dos corpos, uma pequena sala anexa ao necrotério. A luz fluorescente piscou algumas vezes e, de repente, senti um toque gelado na mão. Não havia ninguém ali. A sensação de frio percorreu meus ossos e eu recuei imediatamente. Foi a primeira vez que senti contato físico, mesmo que mínimo, de algo invisível. A partir daquele dia, passei a compreender que o necrotério tinha regras próprias. Sons, sombras e até toques podiam ocorrer sem aviso. A cada turno, eu aprendia a ser cauteloso, nunca entrar sozinho em certas áreas, sempre manter a luz ligada, evitar olhar diretamente para cantos escuros por muito tempo. Era uma questão de respeito e sobrevivência psicológica. O ponto mais marcante daquela fase foi quando encontrei a maca de um corpo ligeiramente deslocada de onde deveria estar, enquanto toda a sala estava trancada e sem vento. A sensação de invasão foi intensa, como se aquele espaço estivesse me dizendo que eu era apenas um visitante temporário. A partir desse episódio, comecei a anotar tudo em um caderno, registrando horários, sons e movimentos. Não para provar algo, mas para entender padrões e me proteger. Apesar do medo constante,
Algo dentro de mim mudou. Eu deixei de sentir pavor e passei a respeitar o ambiente. Entendi que aquele necrotério não era simplesmente um espaço de morte, mas também um território em que o invisível coexistia com os vivos. Os sons, sombras e pequenos movimentos não eram maliciosos, mas sinais de que o lugar tinha memória própria. Ao fim de cada turno, sempre sentia um alívio silencioso ao deixar o corredor para trás. A adrenalina diminuía, mas a lembrança de cada noite permanecia comigo, como se eu tivesse vivido algo que muitos nunca poderiam compreender. Naquela madrugada, o hospital parecia mais silencioso do que o normal. Nenhum monitor soava, nenhum equipamento emitia bip. O corredor estava completamente vazio, exceto por mim e pelos corpos repousando no necrotério. Algo na atmosfera fazia o ar parecer mais denso, pesado, como se cada respiração custasse mais do que o normal. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi claramente o som de passos atrás de mim. Não eram passos rápidos, mas firmes e cadenciados, arrastados levemente, como se alguém estivesse usando sapatos velhos. Meu coração acelerou. Virei lentamente e novamente nada. O corredor estava vazio, iluminado apenas pelas luzes fluorescentes que lançavam sombras longas e distorcidas nas paredes. Ao chegar à sala de inspeção, ouvi sussurros vindos de todos os cantos. Era impossível entender palavras, mas o tom era de lamento e quase de súplica. A sensação de que algo invisível estava me cercando fez meu corpo tremer. Tentei manter a calma, lembrando das instruções do padre. Rezar e não desafiar. Segurei meu terço com força, repetindo mentalmente uma oração curta que ele havia ensinado. Enquanto os sussurros se intensificavam, percebi que as velas do necrotério tremeluziam sozinhas, emitindo sombras que dançavam pelas paredes. Algumas sombras pareciam alongar-se, aproximando-se de mim, mas não tinham forma definida, apenas massa escura e contornos humanos. Senti um arrepio percorrer minha coluna. O frio agora era mais intenso, quase cortante, como se estivesse entrando pelos ossos. Foi então que algo tocou meu ombro. Não era forte, mas suficiente para me fazer pular. Olhei imediatamente e não havia ninguém. A sala continuava vazia, mas a presença estava clara. O toque gelado permaneceu por alguns segundos em minha pele e o ar ao meu redor parecia mais pesado. Respirei fundo e fechei os olhos, tentando me acalmar. Quando abri os olhos novamente, percebi que todos os objetos sobre as mesas, papéis, canetas, envelopes, estavam levemente deslocados, como se tivessem deslizado alguns centímetros sozinhos. A sensação era que o necrotério inteiro havia acordado, observando cada movimento meu. A pior parte foi ouvir o som de portas se fechando e abrindo, vindo de vários pontos ao mesmo tempo, seguido de um sussurro claramente audível. Você não deveria estar aqui sozinho. Meu corpo congelou. Um frio intenso percorreu minha espinha e por alguns segundos perdi completamente a noção de tempo. Mas então respirei fundo, lembrando-me de que o medo não deveria ser pânico, mas cautela. Mantive meu terço firme e continuei minha ronda, caminhando lentamente até a saída. Ao atravessar o corredor, percebi que a presença havia diminuído. Os sussurros cessaram gradualmente, as sombras voltaram aos seus cantos e o frio perdeu intensidade. Era como se aquele espaço tivesse aceitado minha cautela e meu respeito. Saí do necrotério com passos firmes, mas ainda sentindo a energia pesada do local. Aprendi naquela noite que o invisível pode ser real sem ser malicioso. Ele exige respeito, atenção e, acima de tudo, consciência de que certos lugares carregam memória própria. O necrotério não era apenas um lugar de mortos, era um espaço onde os vivos precisavam compreender limites. Com o tempo, aprendi a lidar com o que acontecia naquela ala do hospital. Não posso dizer que deixei de sentir medo, mas desenvolvi uma espécie de respeito silencioso pelo que não se vê. Cada sombra, cada som estranho ou objeto deslocado me lembrava que eu estava em território que não era totalmente meu. Passei a seguir rituais simples, mas que me davam sensação de proteção. Sempre que entrava, rezava mentalmente, pedindo luz e calma para os que ainda não encontraram descanso. Mantinha meu terço à mão,
observando cada canto antes de me aproximar de qualquer corpo. Evitava ficar sozinho em áreas isoladas por muito tempo e jamais ignorava sinais que indicavam que eu deveria me afastar. Com os anos, alguns colegas se afastaram do necrotério, incapazes de lidar com o peso do invisível. Outros, como eu, aprenderam a conviver com ele, sem esperar entendê-lo completamente. Não havia maldade explícita, apenas uma presença constante, lembrando que nem tudo se resume à lógica ou ao que podemos ver. Mesmo depois de deixar o hospital, ainda penso naquelas madrugadas. Cada evento, cada sussurro ou sombra, permaneceu na minha memória. Não para me assustar, mas para me ensinar que há espaços e momentos que exigem respeito e cautela. Se você que me escuta ou lê já passou por algo semelhante, meu conselho é simples. Não desconsidere o que sente, mas também não deixe que o medo paralise. Reze se puder, ou simplesmente reconheça a presença sem desrespeitar. O importante é entender que algumas experiências não têm explicação racional, e isso não significa que sejam perigosas, apenas que são reais em outro nível de percepção. Aprender a conviver, mantendo limites e cuidado, é a melhor forma de sobreviver emocional e psicologicamente. No fim, percebi que minha função como vigia não era apenas manter a segurança física do hospital, mas também aprender a respeitar os limites entre o mundo dos vivos e o que permanece invisível. O necrotério me ensinou que nem tudo que é percebido deve ser combatido ou ignorado. Algumas coisas simplesmente precisam ser respeitadas. Hoje, quando passo perto do hospital antigo, sinto uma estranha sensação de tranquilidade e alerta ao mesmo tempo. Não há pânico, apenas a lembrança do que vivi e o cuidado silencioso que carrego comigo. Para quem lida com experiências assim, meu conselho final é: observe, respeite, mantenha a fé ou o foco que for seu. O invisível pode se manifestar de formas sutis, mas sempre deixa sinais claros, se estivermos atentos para percebê-los. Relato 3. Velório na cidade antiga. Meu nome é Camila, tenho 28 anos e moro em São Paulo. Trabalho em uma empresa de serviços funerários há alguns anos e já participei de dezenas de velórios em bairros urbanos e históricos da cidade. A maioria das experiências é tranquila, mas houve uma noite que jamais esqueci, em um velório realizado em uma casa antiga no centro histórico da cidade. A residência era típica das construções do início do século XX, com pisos de madeira rangentes, tetos altos e portas que precisavam de força para abrir ou fechar. A família do falecido era pequena e eu havia sido chamada para auxiliar na organização da cerimônia noturna. Quando cheguei, a casa estava silenciosa, exceto pelo murmúrio baixo dos parentes reunidos na sala. O caixão estava no centro, cercado de velas e flores murchas pelo tempo. Logo que entrei, percebi que algo estava diferente. Não era a presença da morte, mas uma sensação de que a casa carregava a memória de cada pessoa que havia vivido ali. Cada estalo do piso parecia mais alto, cada rangido do teto parecia um sussurro. Fiquei parado por alguns minutos, tentando me acostumar, enquanto observava a família sentada, em silêncio. Enquanto organizava as cadeiras, notei que uma das portas se movia levemente. Não havia vento, todas as janelas estavam fechadas, mas a porta balançava de um lado para o outro, soltando um rangido fino. Fui até ela, empurrei para fechar com cuidado e ouvi outro som atrás de mim. Um barulho de passos curtos, lentos, que não combinavam com nenhum dos familiares presentes. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio e a luz fraca das velas lançava sombras longas e irregulares pelas paredes. Senti um arrepio percorrer a espinha. A sensação de ser observado se intensificava a cada segundo. Decidi seguir em frente e continuar a arrumação, tentando ignorar o que havia acabado de sentir. Mas não foi fácil. Cada vez que me afastava do caixão, parecia que a temperatura caía alguns graus, e um frio cortante atravessava minha pele. O cheiro de madeira antiga e cera de vela misturava-se ao perfume de flores, criando uma atmosfera pesada,
quase sufocante. Enquanto ajustava uma das cadeiras próximas ao caixão, percebi um leve movimento no tecido que cobria o corpo. Por um instante pensei ter visto o corpo se mexer. Meu coração disparou, mas logo racionalizei. Era apenas a luz tremeluzente das velas projetando sombras que enganam a visão. Mesmo assim, a sensação de que havia algo mais naquela sala não me abandonava. Pouco depois, ouvi um sussurro, baixo e indistinguível, como se alguém estivesse comentando algo bem próximo do meu ouvido. Virei-me, esperando encontrar alguém, mas a sala permanecia silenciosa. O som desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando apenas a sensação de frio e apreensão. Enquanto isso, os outros familiares permaneciam concentrados, quase imóveis, como se nada acontecesse. Talvez eles já estivessem acostumados com a energia do local, ou talvez simplesmente ignorassem o que não podiam controlar. Eu, por outro lado, sentia a cada instante como se estivesse dentro de um espaço compartilhado entre vivos e algo invisível, que observava e testava minha presença. Após o primeiro susto, tentei me concentrar apenas nas tarefas que precisava realizar. Ajustava as cadeiras, verificava a disposição das velas e flores e observava discretamente os familiares. Mas a sensação de que eu não estava sozinho só aumentava. Cada canto da casa parecia carregar uma energia própria, e eu tinha certeza de que algo se movia quando eu não olhava diretamente. Enquanto arrumava os objetos sobre a mesa lateral, notei que um pequeno vaso de flores estava levemente inclinado, como se tivesse sido empurrado. Nenhum dos familiares havia se levantado ou se movido, então não havia explicação lógica. Inclinei-me para recolocar o vaso no lugar, mas ele balançou novamente antes que eu tocasse. Senti o coração acelerar e recuei um passo, sem deixar de observar a sala. O corredor estreito que levava à cozinha chamou minha atenção. Parecia mais escuro que o restante da casa, e os rangidos do piso soavam diferentes, mais fortes, mais próximos. Quando olhei, percebi uma sombra passar rapidamente pelo corredor, sem forma definida, mas claramente humana. Meu corpo ficou rígido e respirei fundo para não deixar o pânico assumir. Voltei para a sala e tentei me concentrar no caixão. As velas tremeluziam, lançando sombras que se entrelaçavam nas paredes. Cada luz oscilante parecia projetar figuras diferentes, algumas alongadas, outras curvadas, como se fossem reflexos de pessoas que não estavam ali. Senti novamente o frio percorrer a espinha e os braços, e percebi que minha respiração se tornara irregular. Em um instante, ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo da direção do caixão. Era como um sussurro contido, uma frase incompleta que desapareceu antes que eu pudesse entendê-la. Meu corpo inteiro tremeu, e o coração pareceu querer saltar do peito. Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, mas algo dentro de mim dizia o contrário. Enquanto me aproximava do caixão, notei que as flores ao redor estavam desalinhadas, e uma das velas apagou sozinha. O ambiente ficou ainda mais sombrio, e o silêncio que se seguiu parecia denso, quase sufocante. A sensação de presença aumentava a cada instante, como se alguém invisível estivesse a poucos centímetros de mim, observando meus movimentos. Decidi que precisava me afastar e caminhar pelo corredor, tentando acalmar os nervos. Foi nesse momento que ouvi o som de passos atrás de mim. Lentamente, virei-me, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio, silencioso, exceto pelo meu próprio coração batendo acelerado. Era impossível negar que algo se movia naquele espaço, mas não podia ver, tocar ou compreender. Voltei à sala principal e me sentei por alguns minutos, apenas respirando. Cada vez que olhava ao redor, parecia perceber sombras discretas nos cantos, pequenas mudanças de posição de objetos, ou o leve rangido das portas. O medo não me paralisava, mas o respeito pelo que eu não podia ver se tornava absoluto. Aquela noite continuou assim, entre sussurros, sombras e pequenos movimentos inexplicáveis. Percebi que o velório não era apenas uma despedida física, mas também um espaço em que o invisível se manifestava de maneira sutil, lembrando que a morte deixa rastros que nem sempre compreendemos.
Com o passar das horas, os fenômenos começaram a se intensificar. O corredor estreito que levava à cozinha parecia ainda mais escuro, e cada rangido do piso soava como se alguém estivesse caminhando logo atrás de mim. A sensação de ser observado tornou-se constante, uma presença invisível que parecia acompanhar cada movimento meu. Enquanto ajustava uma das velas próximas ao caixão, ouvi um som metálico, um pequeno tinido, como se uma colher tivesse caído em algum lugar. Olhei em volta, mas tudo permanecia em seu lugar. O vaso de flores ainda estava ligeiramente inclinado, e a vela que eu acabara de acender tremeu sozinha, apagando a chama por alguns segundos. Respirei fundo, tentando controlar o medo. De repente, percebi uma sombra projetada na parede oposta. Ela parecia alongada, com contornos humanos, mas sem rosto definido. O que me fez gelar foi a sensação de que a sombra se movia de forma independente, como se tivesse vontade própria. Meu corpo congelou e não consegui desviar o olhar. A sombra desapareceu quando tentei encará-la de frente, deixando apenas a escuridão habitual do corredor. Enquanto tentava recuperar a compostura, ouvi um leve sussurro, quase imperceptível, que parecia vir do caixão. Era uma frase incompleta, apenas fragmentos de palavras que não conseguia entender. Meu coração acelerou e um arrepio percorreu minha espinha. A cada instante, a presença parecia mais próxima, mais intensa, sem jamais se mostrar de maneira concreta. Em um momento, senti um toque gelado na mão. Não havia ninguém ali, mas o frio atravessou minha pele, entrando pelos ossos. Recuei imediatamente, tentando racionalizar, mas a sensação persistiu por alguns segundos. Era impossível negar. Havia algo na sala, algo que não podia ser visto, mas que existia. O mais impressionante foi quando percebi que os objetos ao redor do caixão, flores, velas, pequenos envelopes, se deslocavam levemente, como se mãos invisíveis estivessem organizando ou rearrumando tudo. Não havia vento, ninguém se movia, mas o efeito era claro e inegável. Senti uma mistura de medo e respeito profundo. Decidi me afastar para o corredor, tentando encontrar algum lugar seguro. Cada passo parecia ecoar de maneira exagerada, e as sombras dançavam ao meu redor. Ao olhar para trás, percebi que uma porta que estava fechada agora estava entreaberta. Não me aproximei, apenas observei de longe. A sensação era de que a casa inteira estava viva, reagindo à minha presença. Por fim, sentei-me novamente na sala principal, respirando fundo, tentando organizar meus pensamentos. A sensação de que algo invisível estava ali permaneceu, mas o medo cedeu espaço para o respeito. Entendi que a casa, assim como o velório, era um espaço de transição, entre os vivos e os mortos, entre o visível e o invisível. Aquela noite me ensinou que não precisamos compreender tudo para respeitar. Alguns fenômenos não têm explicação, mas ainda assim deixam sinais claros. Sombras que se movem, objetos que se deslocam, presenças que se fazem sentir. Aprendi a observá-los sem desafiar, a reconhecer limites invisíveis que não devemos ultrapassar. Com o passar das horas, a presença invisível parecia mais ativa. As sombras projetadas pelas velas dançavam de maneira independente, criando formas humanas que desapareciam quando eu tentava encará-las de frente. Cada som do piso rangente ou do relógio antigo soava amplificado, como se a casa inteira estivesse respirando ao meu redor. Enquanto verificava as velas próximas ao caixão, percebi que uma delas se apagou sozinha, sem qualquer corrente de ar. O cheiro de cera queimada misturava-se ao perfume das flores, criando uma atmosfera pesada e quase sufocante. Senti a pele arrepiar e os pelos da nuca se erguerem. A sensação de estar sendo observado tornou-se avassaladora. Um som metálico chamou minha atenção. Olhei e vi que pequenas moedas, que estavam sobre a mesa ao lado do caixão, haviam se deslocado algumas polegadas. Não havia vento e nenhum dos familiares se movia. A ideia de que mãos invisíveis haviam tocado os objetos me fez recuar, mantendo a distância e respirando fundo para não entrar em pânico.
Enquanto me afastava, ouvi passos curtos e lentos no corredor que dava acesso à cozinha. O som era constante e ritmado, e não correspondia a nenhum dos movimentos da casa ou da família. Meu corpo inteiro ficou tenso. Respirei fundo e lembrei das instruções que me davam cautela. Observar sem desafiar, respeitar sem confrontar. De repente, o sussurro veio novamente, vindo de perto do caixão. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom transmitia um pedido silencioso. A sensação de que a presença queria que eu a percebesse, mas não de forma agressiva, me deixou ainda mais inquieta. Era como se aquele espaço tivesse suas próprias regras, e eu precisasse reconhecê-las para não perturbar a ordem invisível. Enquanto as velas tremeluziam, percebi que as sombras se alongavam em direção a mim, criando formas humanas abstratas que pareciam observar cada movimento. Um frio intenso percorreu meu corpo, como se a temperatura tivesse caído drasticamente apenas naquele ponto. Respirei fundo, tentei me acalmar, e então decidi recuar para o corredor principal, mantendo sempre a visão periférica das sombras. Ao atravessar o corredor, notei que algumas portas se fechavam sozinhas, enquanto outras permaneciam entreabertas, revelando apenas o escuro do outro lado. Cada rangido e sussurro parecia acompanhar meus passos, mas nada jamais se aproximava diretamente. Era uma sensação desconcertante de proximidade, mas sem ameaça concreta. Depois de alguns minutos de tensão, tudo começou a se acalmar gradualmente. O sussurro desapareceu, as sombras voltaram aos cantos e o frio perdeu intensidade. Era como se o ambiente tivesse reconhecido minha cautela e respeito. Percebi que o velório não era apenas uma despedida, mas também um espaço em que o invisível se manifestava, lembrando-nos da presença daquilo que não podemos tocar ou ver. Após aquela noite, percebi que meu entendimento sobre a morte e os espaços que ela habita havia mudado completamente. O medo inicial deu lugar a um respeito silencioso pelo que não podemos ver, tocar ou explicar. Aprendi que certas experiências exigem apenas observação, cautela e reconhecimento do invisível. Passei a me aproximar de velórios e casas antigas com atenção redobrada. Sempre verifico cada canto. Mantenho a luz suficiente para não criar sombras enganosas e, quando possível, acendo uma vela ou faço uma breve oração silenciosa, pedindo proteção e clareza. Não é superstição, é uma forma de lidar com aquilo que já aprendi a reconhecer. Em algumas noites posteriores, notei pequenos sinais que se repetiam: velas apagando sozinhas, objetos levemente deslocados, rangidos e sussurros que pareciam vir de ninguém. Hoje consigo encará-los sem paralisia, mas sempre com respeito. Aprendi que o invisível não é necessariamente maligno, apenas existe em paralelo à nossa realidade, e espera que sejamos cuidadosos com ele. Para quem passa por experiências semelhantes, meu conselho é simples, mas importante. Não tente desafiar o que não compreende. Reze, se essa for sua crença, ou mantenha atenção e respeito pelo espaço ao seu redor. Reconheça os sinais, mas não se entregue ao pânico. Muitas vezes, apenas a observação consciente e o respeito são suficientes para lidar com situações que desafiam a lógica. Também aprendi que cada experiência é única. O que vi naquela casa antiga não seria igual em outro velório ou em outro espaço. Mas o princípio permanece. Silêncio, cautela e respeito são sempre necessários. O medo inicial é natural, mas não precisa dominar. Ele deve apenas ensinar prudência. Hoje, quando passo por casas antigas ou recebo a tarefa de organizar um velório, lembro daquela noite com atenção e uma sensação mista de respeito e aprendizado. A experiência não me deixou traumatizada, mas marcou minha forma de perceber o invisível, tornando-me mais consciente do espaço que habito, da energia ao meu redor e do que é melhor observar sem tentar controlar. O velório, que poderia ter sido apenas mais uma rotina de trabalho, tornou-se uma lição silenciosa. Há presenças que não vemos, mas sentimos. Elas não pedem amizade nem hostilidade, apenas respeito. Aprendi que reconhecer limites invisíveis é tão importante quanto respeitar regras visíveis. Se você que me lê ou me escuta já sentiu algo inexplicável,
Lembre-se, não está sozinho em sua percepção. Aprender a lidar com essas experiências, mantendo o equilíbrio entre atenção e cautela, é essencial. Às vezes, o silêncio e a observação valem mais do que qualquer explicação. E, acima de tudo, lembre-se, o invisível está aí, mesmo quando ninguém mais nota. E ele merece nosso respeito, assim como os vivos merecem a nossa compreensão. Se alguma vez você sentiu presenças estranhas ou inexplicáveis, lembre-se, nem tudo pode ser visto, mas tudo pode ser respeitado. Fique atento aos sinais e nunca subestime o que o silêncio de um lugar antigo pode esconder. E se você gostou deste relato, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário contando o que achou. Até o próximo vídeo.